Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos mergulhar em um universo fascinante e um tanto sombrio, o mundo do True Crime. Trazendo à tona os detalhes que permeiam os crimes na vida real e como eles são também retratados na ficção, vamos discutir o que leva alguém a cruzar a linha do permitido, os desafios das investigações e o impacto dessas histórias na nossa sociedade. Será que a ficção consegue captar toda a complexidade da realidade? Ou será que a realidade é ainda mais intrigante do que o imaginado? Fique com a gente, porque para discutir esse tema, recebo hoje um time incrível de especialistas. Ana Lara Vilar, psicóloga clínica, que vai nos ajudar a desvendar essas mentes criminosas. Prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Ju. Tenho certeza que tem muito a acrescentar aí, né? Muito, muito. A cabeça do ser humano é maravilhosa, adoro ela. Maravilhosa e sombria? Sombria, dark, trevosa. Dark e trevosa. Ainda mais aqui estão nessa quinta-feira 12 que precede a sexta-feira 13, né? Então, muitos mistérios. Recebo aqui também hoje Amir Moussalem, advogado criminal, militante há quase 14 anos, muita experiência nos bastidores da justiça, né? Prazer ter você aqui hoje. Prazer, Júlia. Obrigado pelo convite. E a gente tem bastante história. Nesses 14 anos foram bastante casos que aconteceram, alguns a gente participou, outros a gente ficou sabendo. Vai ter bastante coisa para a gente acrescentar. E realmente a mente humana é macabra. E eu acho que a gente sempre pode se surpreender, né? O que existe ali na mente humana. Nem tudo o que acontece vai para o papel. A gente acaba sabendo fora com um relato dos clientes, ou até mesmo fofoca de bastidor. E é sempre mais obscuro e estranho, né? Sim, a realidade. Sim. Bom, recebo aqui também hoje Felipe Paes, sargento da Polícia Militar, há 14 anos atuando na área de segurança pública. Um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, Júlia, pelo convite. E hoje a gente vai tentar desmistificar algumas situações que ocorreram, né? Esses crimes que tomaram grandes proporções no Brasil e no mundo também, acredito, né? No mundo também, tem muita coisa estranha por aí, né? Muita coisa estranha e a gente tem muita coisa para desvendar nesse mundo aí ainda, né? Com toda certeza. E eu acho que o nosso questionamento central de hoje é com base, né, nesse questionamento que é: o que leva uma pessoa aparentemente comum a cometer crimes tão brutais como os que vemos, né, na nossa realidade e também na ficção? A subjetividade humana, ela impera na mente, né? Não é apenas uma questão psiquiátrica, não é apenas uma questão de abuso de drogas. Eu costumo dizer que o ser humano, ele tem sua natureza ali do lado negativo, essa coisa mística do yin e yang, esse lado mais trevoso mesmo, todos nós temos. E todo mundo é capaz de qualquer coisa. O que nos impede são as nossas travas sociais que criam na nossa mente essas barreiras, nossa moral, nossa ética, e vai de cada um o quanto isso é treinado dentro de si. Isso é um pouco de behaviorismo, né? Um pouco de Pavlov quando a gente fala sobre esse treinamento. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma colega minha na faculdade e eu falei assim: o que impede? Que eu tô ali no dentista, ele tá com uma coisa que corta dentro da minha boca. O que impede ele de passar a navalha logo na minha garganta? E até sentir prazer nisso, né? E aí a gente levou esse questionamento para uma professora. Ela falou: as travas sociais, nós estamos treinados para obedecer isso. Sim, é como a polícia, né? A polícia, ela não tem que ter ação tão ativa quanto ela tem, Sim, né? Eu costumo dizer que a polícia militar, hoje, quem atua na rua, ele tem que ser 100% multidisciplinar. Você tem que ser psicólogo, enfermeiro, médico, advogado. Às vezes agir como combatente também. Você pode encontrar qualquer situação, né? Exatamente, é a situação inusitada. Às vezes você está na rua num simples patrulhamento, de repente acontece um caos ali. Às vezes você acha uma pessoa assim, psicologicamente alterada na rua e você tenta naquele momento ali intervir, né, do jeito que for necessário, mas só que as condições é difícil. E o que leva uma pessoa a cometer e a consumir também esse tipo de conteúdo é uma questão multifatorial. É um gráfico pizza. A gente não consegue dizer apenas que é uma única coisa. Tem vingança, tem essa questão psiquiátrica mesmo, tem abuso de substâncias, tem até o meio em que ela está inserida, né? Se aquilo faz parte ou não da solução de algo, se aquilo faz parte do meio. Dela, né? Como é que a gente resolve isso aqui no nosso dia a dia? Exato. E pode ser também crenças, né? Tem a questão das seitas, e coisas mais profundas, mais obscuras. E isso é muito polêmico. Tem até uma série de TV, um seriado na verdade, que é Mind Hunter. Sim, vocês já viram? Já. Pô, é sensacional, que trata de como o estudo psicológico dos serial killers
foi... É uma série dos iniciou- anos 70, né? Isso, A é baseado em psicologia, fatos, né, inclusive. a psicologia ela tem um eu assisti. avanço muito Muito legal bom. nos anos 70 nessa questão da mente humana de uma forma mais moderna. E isso acontece, curiosamente, por causa da guerra e do Holocausto. Porque a gente, quando fala sobre pensamentos, estudo da mente, a gente fala muito sobre filósofos alemães. Quando há guerra, Holocausto, para onde essas pessoas imigraram? Para os Estados Unidos. Então, esses cientistas, pensadores, pesquisadores foram todos para lá. E nos anos 70 começou a ter um boom de pesquisas por causa dessas pessoas. Sim. E aí essa série ela retrata dois policiais que rodam os Estados Unidos procurando casos que têm indícios de ou psicopatia, mas são assassinatos mesmo. E eles investigam quais são os pontos de correlação, o que difere um do outro, E quais os como motivadores prevenir, né? e como prevenir. E chegar eles começam a fazer um àquela prevenção estudo. Esse é um de bom crime, questionamento. Prevenir e como identificar essas pessoas? Quais são os sinais, Alguns por gatilhos, exemplo, né? As pessoas têm Eu acho gatilho. difícil. É muito E difícil. lá eles geram um vínculo muito com a criação, né? Com a mãe, né? Principalmente. Esse caso agora que está em evidência, até muito bem colocado lá na entrevista do Francisco, né? Uhum. Do Maníaco do Parque. Você vê que tem aquele estudo, né? De como ele foi criado, parece que bebia sangue, né? Aí vem aquele lado Como é que místico aquele também. lance Aquele bebia negócio sangue, meio matava macabro animais, e né? tal. Uhum. Então, Ele trabalhava no açougue, né? açougue, Matador, né? e o avô dele era algum charlatão dessa de feitiçaria que Sim, teria magia que beber, negra e magia tal, negra, que teria que beber o sangue. E quando a pessoa que procurava o avô não bebia o sangue, botava ele para beber. É aí que ele passou a ter essa criação da Ele infância tinha um dele. prazer mesmo em fazer aquilo. Então, no Na início verdade, foi acho que não é nem obrigado, né? prazer, eu acho que é a naturalização de atos, né? Sim. Quando você naturaliza algo, aquilo rompe essa barreira da moral e ética que a Sim, gente tem em um lugar mais saudável. Foi o que a Nilvian trouxe com relação àquele menino que agora eu esqueci o nome deles. Os rapazes roubaram um carro e o garoto ficou agarrado no cinto, que foi arrastado lá no Rio de Janeiro. Ah, sim, nossa. Sim, eu esse caso lembro, era uma foi criança, né? Então, Sim. Heitor, no estudo é isso? social péssimo. Era Heitor? eu não lembro o nome dele. No estudo social dos menores infratores, eles não tiveram um impacto com aquela morte, porque era comum matarem Banal. crianças na localidade que eles moravam. Então, ver o corpo de uma criança era cotidiano deles. Então, o fato deles terem visto a criança morta, agarrada no carro e depois tendo lanchar, para eles Isso é era mais um só dia mais normal. mais um dia normal. São as consequências de um ato E normalizado a gente dentro traz isso dali. pro nosso cotidiano. A gente vê, por exemplo, às vezes a gente vai no açougue comprar uma carne, você tá lidando com uma pessoa como ele e você não sabe. A gente recebeu Não um tem comentário um como você- pouco macabro aqui. Pedro comentou que isso até é algo cultural, algo que é normalizado. Ele citou sacrifício humanos em certas culturas. Olha, eu espero que isso não seja normalizado. Torço pra isso. Hoje em dia não é mais não. Não, hoje em dia não é mais não, mas né, já rolou. Já Mas rolou muito esse lance a questão por aí. com a morte ela é muito interessante na nossa sociedade, porque ela, no que a gente foi evoluindo como sociedade, ela foi se afastando da nossa vivência. Era muito comum, por exemplo, até no século passado, fotos com pessoas mortas. Uma pessoa, um familiar, uma criança morreu, você tirava foto como se ela estivesse viva. Não, E, Gente, inclusive, eu já você vi via essa essa pessoa velório ela é feito em casa. na sala de estar. Eu já vi uma foto dessa, No tipo assim, interior ao ainda vivaço. acontece, E no era interior. de um bebê. Eu fiquei, gente, horrorizada. Pra tirar aquela imagem da minha mente. A minha avó, ela tinha uma foto de um irmão dela que faleceu muito jovem e o caixão estava em cima da mesa de jantar da casa da minha bisavó, foi velado em casa. A gente teve esse afastamento com a morte na evolução da medicina. A gente teve saneamento básico, vacina, a hospitalização que hoje é muito mais moderna. Então, a morte ela foi se afastando. E isso é uma coisa, naturalizar, entender isso é uma coisa. Agora, naturalizar um sacrifício humano, beber um sangue, esse fetiche pela questão da psicopatia, por exemplo. A gente não pode romantizar, não é sedutor, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de uma pessoa acima da média, é uma parte do cérebro que ela não funcionou, né? Como se ela fosse desligada. E as pessoas não têm remorso também, né? Tem esse lance Não tem. diante dos crimes. Seja por uma questão psiquiátrica ou seja pela questão do meio mesmo. Nesse caso do Francisco, ele também não tinha remorso. Ele tinha Não até tinha. prazer da divulgação do que ele conseguiu fazer. Exatamente. Inclusive, Olha isso, cara. na Nova Zelândia é uma Bizarro. lei, né? Bizarro. Na Nova Zelândia, quando há um crime assim que choca muito, é uma norma, é uma lei entre eles, uma lei assim, entre aspas, né? Um acordo entre eles, assim, de boca. Não se divulga o nome da pessoa que matou e nem a família, não se dá tempo de reportagem. Nem para essa pessoa ganhar fama de alguma forma, porque às vezes tem uma parte egóica ao cometer aquele crime, e também para preservar aquela família, porque às vezes aquela família não tem culpa. Eu não sei se é lei, mas aqui em Campos, pelo menos, o suicídio não é divulgado.
Eu não sei se é um O acordo. suicídio entra em outra é. questão, porque o suicídio ele tem uma questão social que as pessoas não lidam muito bem. Tanto que é comum famílias pedirem para não colocar nos laudos médicos. A gente sabe que acontece, porque está no nosso dia a dia, né? Às vezes está na delegacia, chega um fato e você acaba sabendo. Aí você vai olhar no jornal, não tem. E as pessoas não falam. Eu não sei se é uma regra entre o jornalismo e a delegacia, ou então a lei que instituiu. Muitas vezes a família pede. Só que, não, mesmo se não pedir. Uma vez eu vi que era Mesmo tipo se assim, não pra até não incitar esse ato, né? Até liberação de ban, essas coisas é complicado quando tem suicídio. É porque envolve envolvido. até desde uma questão social, de como você ser vista, até a questão religiosa, por exemplo. Dentro da igreja católica você não recebe extrema-unção, você não pode ter missa de sétimo E dia. tem a questão então também você se suicidou. de incentivar a pessoa. Também tem essa Aquela- questão da Sobre esse movimentação em massa. incentivo, ainda tem uma das situações mais bizarras que eu, na minha opinião, é você idolatrar esse tipo de indivíduo. Que a gente vê o cara na rede social, ganha um monte de seguidor e as pessoas passam a idolatrar. Quando teve o caso recente do Exatamente. estudante de medicina Como que isso? atropelou a mãe e acabou matando ela, eu não sei o que deu na minha cabeça, que quando eu vi a notícia, porque logo estourou, a notícia correu muito Essa daí. rápido. Sim. Eu lembro que eu tive o tino de tirar um print da página dele, de pensar assim, vamos ver se esse cara vai ganhar seguidor. E ganhou. né? Dito e feito. No dia seguinte ele tinha ganhado uns 1.200 seguidores a mais. E a pessoa tá querendo ver o que ali, né? Tipo assim, é muito estranho. Aí é que entra o interessante, Júlia, sabe por quê? Porque nós, como sociedade, sempre nos atraímos pelo estranho, pela aberração. Se a gente for olhar a todos nós como sociedade, isso desde lá de trás já acontece, em formatos diferentes, mas acontece. A gente precisa lembrar do Circo dos Horrores. Quem não lembra quem já viu fotos, né? Óbvio, né? Que ninguém que vai lembrar, pelo amor de Deus. Espero que ninguém lembre. Mas o Circo dos Horrores eram circos itinerantes Sim. que tinham pessoas com deformações físicas. sim. Essa daí é... Né? E era uma pessoa American muito Horror alta. Story. Era uma pessoa muito literalmente. baixa. Uma pessoa com nanismo, por exemplo, naquela época, era da trupe de circo. Pessoas Sim. que nasciam com condições físicas, alguma deformação, elas não tinham espaço na sociedade e elas iam para os circos. a E esses mulher circos se barbada, aproveitavam também, mulher disso. gorila, Era uma mulher muito... bizarro, né? a mulher mais gorda do mundo, o homem mais magro do mundo, a pessoa mais alta do mundo, Sim, não sei quem, a gêmeos mulher siameses, gorila. É interessante que eles Gêmeos falavam que eles estavam dando siameses. oportunidade, né? Porque Oportunidade, essa é, pessoa tipo só vai assim. conseguir trabalhar aqui. E as sendo, né, pessoas humilhada pagavam ali. para assistir isso. Havia um consumo disso. Desde essa época já existia um interesse por isso. Então, assim, depois disso, isso vai mudando já para a questão informativa. Se a gente for olhar a transição disso, isso deixa de ser apenas uma cultura ali de consumo, uma forma de turismo, lazer. Vamos ali ver uma pessoa sem a mesa e ver como isso é diferente. E aí passa a ser informativo. Crimes, tem que tomar cuidado, não pode sair tal hora, tem assim, solto e Teve tudo um mais. programa que a gente fez, eu não lembro agora quando foi, nem qual foi o tema, que a gente trouxe essa questão do anão, que tinha arremesso de anão, Assim. né? E o Lobo de Wall Street tem que eles Sim, faziam sim, isso. Eles fazendo isso, Eles eu faziam lembrei isso. agora. Quando ele falou, eu De um lembrei. tempo agora pra trás. E o único questionamento dos anões era esse, meu amor, é o meu trabalho. Mas é fechatório, mano. É o meu trabalho, paga minhas contas, eu ser arremessado. isso Tem programas de escolheu, né? televisão Você que vem até em hoje festa, utilizam. veste o anão de princesa e tal. qualquer coisa, Vira uma atração, Até né? hoje, em programas de televisão, tem programas que usam, né, o anão de forma vexatória. Então, a gente percebe que isso do diferente não é algo de hoje. A gente não está hoje interessado no true crime. A gente não está hoje interessado em como o ser humano é diferente. A gente está interessado há muito tempo. Só que agora a gente tem mais acesso, né? Mais Com acesso. a rede social, A com própria internet. Você pode fazer internet. qualquer pesquisa. Recebemos um comentário aqui. Tem um jovem muito participante aqui hoje do podcast que falou que rolou uma polêmica no live action de Branca de Neve porque não contrataram anões, né? Eu acho que foi por causa disso. Isso, teve, exatamente. usaram CGI, né, pra Foi fazer mesmo. os anões. Ah, isso eu não mesmo. sabia, não tinha visto isso, não. Rolou essa parada aí. Mas eu acho que foi pela questão de, tipo assim, não tem que colocar, né? Acho tipo, que eles não quiseram gastar com a Pô, turma. tirou verdade, tirou foi. emprego de 12 Aí é sacanagem. de 7 mais os figurantes. Mas aí também essa questão da nossa sociedade no consumo disso, a gente estava falando aqui um pouquinho antes do programa começar. Ontem, quando eu estava organizando meus pensamentos aqui Eu para fiz uma história, inclusive, eu falei, será que está se preparando para o Preparativo, eu né? tava fazendo levantamento de dados, tava trazendo números e tal, Muito não fazer igual o chique. Michael Scott, chegar aqui, deixar a boca aberta, falar e depois vendo o que dá. Mas eu não consigo não lembrar de como isso era comum, por exemplo, na casa da minha avó, o consumo de um antigo programa na rádio AM aqui de Campos, chamado Patrulha na Rádio,
que era ao meio-dia, você me lembrou que também era às 6 da tarde, que era somente crimes bárbaros. Eu falava com a vovó, o ouvido sangra. E a vovó com a maior tranquilidade empolgadíssima. Olha, menina, e ela comentava sobre isso. Ela comentava. Eu lembro de uma vez que ela era uma reportagem, imagina, aquele barulho de rádio AM chiado, a voz do locutor assim, exatamente, falando sobre o homicídio. Porque era no microfone do fone, cara. Nossa! Ele ficava em frente à delegacia fazendo isso. Olha, Muitas vezes eu lembro de uma vez de uma mulher que esperou o marido ir ao banheiro e ela ali castrou o homem. Né? E por vingança, porque ele estava traindo ela. Aí minha avó parou de fazer o que ela estava fazendo, ela olhou pra mim e falou assim: agora você vê, minha filha? Agora você vê. E continuou concentrada no almoço. E assim, isso é muito normal. A gente tá falando de uma idosa que na época devia ter seus 70 anos, fazendo almoço. Uma mulher religiosa, minha avó era uma mulher carola, que na hora do almoço dela, o entretenimento era ouvir um programa de rádio que falava somente sobre crimes bárbaros aqui da cidade. Então, assim, isso não é de hoje. Isso é de muito, muito, muito tempo. Não, e o mais interessante desse programa aí é que, por exemplo, a gente pode assistir uma série, pode assistir um documentário, e é um negócio um pouco distante, né? Mas você vê crimes locais, você não fica meio com aquilo na mente, tipo assim, meio com medo ali. Lembra do Linha Direta? Claro, eu morri de Você, medo. inclusive, escolhia o final, né? Você tinha um poder ali também, né? Você ligava e escolhia qual seria o final da história, não tinha isso? Não, esse era o... Você decide. Você decide? Ah, O Linha Direta eram casos que tinham acontecido. E eles... Teve um caso que aconteceu em Campos. Eu não lembro. Foi de Campos, simulações, né? Eu não lembro qual era o de Campos. Eu sei que era um pintor. E ele foi preso depois que saiu esse negócio. Eu não assisti, negócio. eu tinha medo. Gente, eu tinha muito medo também. Não, tá doido, pô. Linha Direta... Não era consegui moleque. assistir. Eu tinha medo. Aí vem a questão, agora o meu lado de defesa, né? O advogado falando. Qual era o grande problema da Linha Direta? Era feito com base na denúncia do Ministério Público. Então ali você não tem o outro lado da história. Saquei. Né? Você tem só o lado perverso. E ali acusatório. O acusatório, o lado que o MP viu. Então, eles davam aquilo ali de denúncia, mas não davam o desfecho do processo. Eu lembro que tinha uma curiosidade no fim, realmente, no desfecho. Na época tinha internet, você ficava olhando assim. A gente pode lembrar também de programas como Ratinho, Gugu, que bebiam muito dessa fonte do sensacionalismo de crimes bárbaros. Eu lembro que uma vez o Ratinho transmitiu ao vivo a tortura da filha de uma pessoa que fazia parte de alguma facção de São Paulo, e ele simplesmente, além de passar ao vivo, transmitiu ao vivo dentro do presídio também. E tem a reação da plateia dele assistindo aquilo e os presidiários assistindo aquilo. Olha que coisa pesada. Gente, eu não lembro tortura dessa história. Na TV aberta. O Gugu teve até uma vez uma polêmica, ele fazia muito isso também, mas o ápice da polêmica foi quando ele foi entrevistar o cara do PCC. E descobriu-se depois que era mentira e ele teve que fazer uma retratação. Porcamente, mas fez a retratação dele. Mas era uma coisa muito comum, sabe? 3 horas da tarde, família brasileira sentada no sofá, que é a banheira do Gugu, uma pessoa matando alguém. Não tinha lei, né? Não. Eu lembro que eu era criança e eu assistindo esse programa do Gugu e tinha um desfile de lingerie. Tinha. Gente, salgadinho com açúcar pequenininho do pagode. E andando com a Gretchen. E do nada, uma coisa de assassino. Do nada, uma coisa sobre uma morte. Sempre tinha alguma coisa pra chamar a atenção. Sim. Ou era por cunho sexual, cunho trágico. Mas e isso é popular porque aí a gente precisa falar também de um recorte social do nosso país. O pobre que está consumindo esse programa em casa, a pessoa humilde, ela não está preocupada com quanto está a cotação do dólar. Ela não está preocupada se está tendo guerra em tal lugar. Ela quer saber o que está acontecendo perto dela. Ela quer se informar perto dela. E essas informações são próximas. Porque você ou se identifica com a vítima, porque são lugares humildes, simples, pobres. Ou pela curiosidade do rico que faz aquilo. Nossa, tão bonita, tão rica. Né? Suzane von Richthofen, a menina rica, bonita, estava estudando no Mackenzie, ganhou um carro. Por que ela fez isso? A música está na mesa nessa hora. Tipo assim, a menina tinha tudo. E, né? Isso atrai o apelo popular. Eu indico para quem gosta desses crimes e ver como funciona realmente na prática, participar do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é sensacional. Eu já participei de alguns, né, como policial, e teve um que chamou muita atenção, que foi assim, aquela surpresa no final, né? O Tribunal do Júri é um convencimento, né? Ganha quem convence melhor. E é o caso do cara que pegou a esposa no banheiro de um bar, né, traindo ele, e ele pegou ela e bateu a cabeça dela no paralelepípedo, né? Arrebentou, e ela estava até lá no dia. E ele já estava preso preventivamente e foi o julgamento dele na hora. E a gente, todo mundo que estava participando, falando assim, cara, esse cara aí vai ficar preso 1 milhão de anos.
e o tribunal e o jurado foi e inocentou ele no final. E todo mundo ficou assim, caraca. Mas por isso? Porque Como ele... isso? Porque foi um crime passional. Na justificativa lá do advogado, ele conseguiu convencer que o cara cometeu aquele crime por paixão, ele ficou cego, não, até porque ele chamou a ambulância, não, enfim. Mas foi um caso que chocou a gente, todo mundo ficou assim, cara, o que aconteceu aqui? O estagiário do direito ele tem que assistir um júri cada semestre. 8 audiências e um júri por semestre. Eu lembro que eu estava assistindo foi aqui na Lapa. Não sei o motivo, eles estavam bebendo no bar da Lapa, brigaram, aí eles foram discutindo na beira do cais. Aí o marido empurra a mulher dentro d'água, só que ela não sabia nadar. E ele sabia que ela não sabia nadar. Aí ele pula no rio para salvar ela e resgata. Aí ficou na tentativa de homicídio, aí ficou naquela questão se teve arrependimento, não teve arrependimento. No final ele foi absolvido. Sim, então, mas agora na sua opinião, né, de advogado e tal, tipo assim, a pessoa deveria se inocentar, porque assim, ela fez. Ah, tá bom, me arrependi, mas... Olha, eu tô vendo que o Keanu Reeves e o advogado do diabo tá na minha frente agora aqui. Não, ele deveria não. Ou depende realmente de toda essa... Tudo é questão de circunstância, né, que não aconteceu. Mas no júri, principalmente, eu já fiz alguns júris, as 3 primeiras perguntas são se o caso aconteceu, se aquela pessoa que está ali é o autor e se o jurado absolve o réu. Sim. Independente, pode ter sido o crime ter acontecido, pode ter sido aquele realmente o autor, mas se o jurado, por clemência, resolver absolver, absolveu. A soberania da decisão dele. Então eu posso ser o melhor advogado, o MP pode ser o melhor promotor, mas quem decide é o júri. Quem decide é o júri. Se o júri, por entender que não aconteceu o crime, ou que aconteceu, mas ele tem que ser absolvido, não tem justificativa, tá? E sempre tem júri popular. Quando é crime contra a vida. Crime doloso contra a vida. O meu primeiro júri é um caso bem... aconteceu esse fato, logo em seguida aconteceu um outro fato, em São Francisco. O sobrinho matou a tia pedrada. E a forma como aconteceu e a dinâmica que eles contam é um negócio absurdo. Aí fala assim, o motivo foi de herança. Não, nunca de herança, não. Quando o papai morreu, a herança veio pra gente, não foi pros meus tios. Então ela morrendo vai pros filhos dela, não vai vir pra gente, não. Ele tinha consciência que ele matou por matar, não por questão de herança. E a forma como ele conta é absurdo. Ele dá um soco, arranca ela pela janela do carro, pega a primeira pedra, amassa a cabeça dela. E ele vai contando como acontece. Ele pegou 18 anos. Ele não foi absolvido, não. Não, eu tô passando. E ele contou assim normal, tipo fiz mesmo esse. Inclusive, o outro que eu participei, a justificativa do advogado era que o assassino, não lembro se assassino era uma lesão corporal grave. Não, que ele estava com um lobisomem no corpo, assim mesmo, no meio do tribunal. Cara, não sei se você conhece. Eu não vou, não. Mas, não sei se você conhece, mas, eu sei que São João da Barra tem lobisomem. São Francisco também tá com lobisomem. Às vezes cola com o júri, né? Mas é isso que eu tô te falando, é o poder de convencimento na hora ali. No então, outro caso, o Ministério Público tem que trabalhar muito na materialidade, né? Para convencimento. Pequena, né? Lobisomem tá matando. Então isso aí já gera também a curiosidade, né? Isso já vai atiçando as pessoas. Nesse mesmo, aí eu fui em São Francisco despachar alguma coisa com o juiz. Chega o policial com um carrinho e um pedregulho assim, desse tamanho. Aí eu fui, Pecoto, o que é isso? Não, o MP pediu pra trazer. Eu fiquei curioso, mas o que é isso? Aí chegou o promotor, doutor Sérgio, essa pedra é o quê? Não, o pedaço da Marquesa que o cara usou pra amassar a cabeça do outro. A mesma estratégia aquela diretora da Globo que levou a sapatilha. Um carrinho de mão, sem perícia? Não, tava prendido. Tava prendido. Mesma estratégia da mãe da Daniela Pérez. Pra você ver, tipo assim, que foi um negócio bizarro, né? Aí eu falei assim, mas como assim, irmão? Uma pessoa não tem condições de carregar isso aí. Eu vi que era o preso era magrelo. Aí ele o cara levantou e soltou. Ele levantou só pra passar da cabeça e soltou. Então só podia estar com o lobisomem no corpo. A força sobrenatural da droga. Gente, é adrenalina. A adrenalina, no momento de um surto psicótico, de uma crise, até da vontade de vingança, ela te deixa com muito mais força. Ou droga cresce também. Muito. Mas é muito interessante vocês. Esses caras ficam com a força sobrenatural. Como é que pode isso? É um negócio realmente... Você precisa de 3, 4... Quando você vê um vídeo policial aí, não conseguindo segurar um magrinho... É por isso. É por isso. Mas é muito interessante absurda.
o que vocês falaram sobre os 2 casos que vocês exemplificaram foram de mulheres vítimas. Sim, mulheres E eu trouxe alguns dados aqui porque mulheres são as principais consumidoras e produtoras de conteúdo true crime aqui no Brasil, principalmente. Olha, só no Spotify tem pelo menos... hein? Sim. E agora o Vox também, né? Outra mulher. Só no Spotify existem pelo menos 50 programas que são brasileiros dedicados ao assunto. Em 2020, o Spotify divulgou que majoritariamente as mulheres comandavam suas produções de conteúdo e também compunham 75% do público que consome. Já no YouTube, a Jaqueline Guerreira, dona do maior canal sobre true crime, que é o Quinta Misteriosa, que traz histórias reais e vídeos mais longos, que chegam até 40 minutos, o que hoje em dia quase ninguém tem mais paciência para assistir, mas ela tem ali esse poder. Só nesse canal, ela tem mais de 3 milhões de inscritos, sendo que as mulheres representam 87% desse público. No TikTok, a hashtag TrueCrime tem 40,8 bilhões de visualizações dentre os vídeos que abordam a temática. Que é isso, E aí, eu fui perguntar, eu tenho uma amiga que consome muito esse conteúdo, e é curioso que ela usa até pra dormir, ela bota e usa pra dormir. Eu fui perguntar pra ela, Luzi, o que te leva a consumir? Vou ver um filme. Um sono leve. Crime. Ela falou que... Ela usou uma frase que eu achei maravilhosa. Ela falou, me faz ter controle sobre algo mórbido. E eu perguntei a ela, o que você quer dizer com isso? Controle sobre algo mórbido. Ela, que se eu for vítima de algo, eu sei como proceder. Como lidar, Eu sei o que a pessoa vai fazer, quais são os padrões, eu sei quais possibilidades eu tenho de sair dali. Aí ela começou a falar, quando eu entro em um Uber, eu já penso em deixar um cabelo ali. Porque se esse Uber fizer alguma coisa comigo, tem vestígio dentro desse carro. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Se alguém fizer alguma... no Uber. Se alguém Levar um pacotinho já com o cabelo. Que já aqui. cai tanto no chão, eu vou catar agora. Se alguém fizer alguma coisa comigo, eu tenho que ter a preocupação de arranhar muito essa pessoa para que fique DNA meu na pessoa e dela na minha unha. Então, como a violência na mulher no Brasil ela é muito alta, o consumo desse conteúdo acontece pela identificação com a vítima, pelos relacionamentos, né, a vulnerabilidade da vítima e também pelo fato de mulher não tem paz neste bendito deste isso país. É verídico. Então, a gente acaba fazendo isso. E essa resposta dela, eu me sinto no controle de algo mórbido. Essa frase dela foi muito impactante pra mim. Será que isso não causa também uma certa paranoia? Tipo assim, porque Claro. eu tava... Olha só, um negócio, até uma série nada a ver, mas é uma série que também envolve crime, né? Que é aquela série lá no universo do Gotham. E é uma série, né, sinistra do submundo. E eu assisti isso na época da pandemia, que tava dentro de casa e tal. E eu fiquei meio impressionado com aquilo. Acabou que eu tava me sentindo que eu tava naquele mundo já. Ver uma coisa tão real quanto muitos documentários sobre o crime, será que não gera uma paranoia na mente, assim? Claro. Tipo assim, entrei no Uber e às vezes a pessoa só é fechadona. Eu falo assim, não, será que ele está querendo me sequestrar? Tem que ter um Tá rolando uma equilíbrio parada. entre a paranoia e a consciência ali da Exato. A realidade realidade. é ficção. Isso aí é vamos uma dizer. coisa não só pra mulheres, mas pra alguns homens também, mas pra mulher principalmente, né? Tem que ter esse incentivo da mulher saber se defender. Num caso desse, ela tem que mesmo. Não, de forma geral, ela tem que se De precaver. forma geral, Que a gente estava conversando aqui naquele dia, né? Que no último programa do Maníaco do Parque. As perguntas que a Polícia Civil fizeram na época para as mulheres é a roupa que ela estava usando. Sim. Como se justificasse, né? Aí vamos lá, Se ela isso influenciasse Mas isso foi nos anos 90, não foi? Mas até hoje acontece isso, não menor frequência, mas acontece. Mas se você entrar no Uber com a mini saia, com top ou com a roupa de academia, o Uber, vai não generalizar o Uber, né? O motorista qualquer que seja, Se ele ele já pode, tiver algum gatilho, né? ele pode querer. Então, a isso mulher é se uma dica de precaver de alguma segurança, né? conduta. Eu falo com a minha esposa, com a minha filha, com as pessoas, sente atrás do motorista, né? A forma de você evitar tanto quanto você ficar atrás dele. Então ele não vai conseguir botar a mão, conseguir te ver, nada disso. Compartilhar a viagem. Não, né? isso aí é direto, De madrugada, né? Alguma coisa assim. Eu só tive uma experiência que me deixou preocupada com um motorista de aplicativo que eu peguei de manhã para fazer exame cedo no laboratório e eu tava com roupa de academia. Meu noivo acho que foi por isso. E aí ele fez umas perguntas muito de cunho pessoal e eu só sendo ali disfarçando, tentando fugir daquilo e ele meio que insistindo.
O local era um hospital, só que em frente a esse hospital tem um prédio que tem gente que aluga para fazer um trabalho freelance ali, aqui no centro da cidade. E aí ele perguntou se eu ia ficar naquele hospital mesmo ou se era naquele prédio. Já jogou o fiozinho de cabelo lá, né? Muito suspeita depois da sequência de perguntas que ele tinha feito. Aí, quando eu cheguei em casa, eu perguntei pro meu noivo, você acha que aconteceu isso? Mesma coisa da minha cabeça, porque eu tento fazer esse equilíbrio. Você conhece aquele prédio? Eu tô com medo. Eu sou aquele prédio. Exatamente. Você conhece aquele prédio, né? Aí eu fiquei assim, né, duvidando de mim mesma. Até onde isso poderia ser uma questão de perigo, Sim. até onde eu tô contaminada pela popularização desse tipo de informação, até onde isso é verdade. É o que acontece. A linha é muito tênue entre você dar uma dica de segurança, tipo assim, ó, da mesma forma que você fala pra pessoa, ó, essa rua aqui tá sem iluminação. Iluminação é uma questão de segurança pública também. Então você vai pela rua que tá iluminada ou a rua que tá escura? É uma dica de segurança. Então quando você trata dessas coisas para as mulheres, aí você fala assim, poxa, cuidado com o que você veste em determinadas situações. Isso não é uma ofensa para ela. Não é dizer que ela não pode se vestir do jeito que ela quiser. É uma dica de segurança. Porque às vezes você desperta um gatilho numa pessoa dessa que está, né, propensa a cometer um crime, aquilo ali já é um incentivo para ela. Entendeu? Porque quando, é uma quando dica você de segurança, nisso, não é uma ofensa. A segurança, né, a gente já consome muito. A gente vê, independente de consumir, se eu boto ou não um podcast aqui, a mídia me traz esse tipo de conteúdo. A todo momento. Sim, A gente pensa, né, sai de cabelo preso ou solto? Lá em casa a gente tem nos planos de no próximo ano, por exemplo, ir para Foz do Iguaçu. Eu já falei, a viagem inteira de coque no cabelo. Aí ele me perguntou assim, por quê? Eu falei, porque a coisa mais comum que tem no Paraguai é fazerem sequestros relâmpagos de mulheres para rasparem o cabelo das mulheres e venderem esse cabelo. O quê? Nem sabia Se disso. você for com esse Meu cabelão, Jesus, não vou pro Paraguai, não. faz um coque, bota Eu já uma não botei peruca. muito esse problema, né? Pra mim tá tranquilo aqui, né? Você vai e volta despreocupado. É algo boa, muito comum. Coquinho de O blogueira. máximo de preocupação não fode. Coquinho de blogueira o Não tem tempo problema inteiro. nenhum. Gente. Porque é comum fazer sequestro, te pega, te dopa, só raspa o seu cabelo e te despacha em algum lugar. Eu não tinha visto, não. Eu também E ele ficou assim, Lara, eu não acredito que você tá me falando uma coisa dessa. Não é pelos frizz da catarata do meu cabelo, não. É porque podem me raptar. E pra tirar roubar aquela meu cabelo. fotinha poderosa das cataratas, você só tá pedindo. Ali a gente fica de zagotinha, né? Ali a gente Bota a capinha. Mas, Querendo o desenho do consumo pica-pau, não sabe? tá aí o tempo inteiro. A gente não precisa abrir um aplicativo para ouvir, a gente não precisa ir atrás de uma hashtag, a gente tá aí o tempo inteiro, né, sendo alertado. Agora sim, um questionamento, por exemplo, a gente tá dos documentários, assistindo o podcast, assistindo várias coisas, a gente consegue se informar e realmente ser alertado desses perigos, vamos dizer assim. Só que tem gente que vê essas informações, essas obras e idolatram as pessoas que cometem esses crimes. Sim. Agora eu tenho dois questionamentos. Até um pra mim, você falou que é a questão do júri público, só que tem gente que fica muito tempo presa. A gente tem até esses casos de alguns documentários do Netflix, que, por exemplo, sai o documentário, só que a pessoa não foi a júri ainda. Será que isso influencia o júri a já tomar uma decisão antes mesmo de saber as provas reais? Eu acredito que sim. Qualquer matéria jornalística influencia a decisão. Porque, vamos lá, voltando falando como advogado de novo, tá? O caso do estudante de medicina? Do estudante de medicina, o Cadu. O que o jornalismo e a delegacia fizeram foi um absurdo, juridicamente falando. O que eles trouxeram para a mídia, o que foi divulgado, independente se ele cometeu o crime ou não, ele já está condenado. Goleiro Sim. Bruno, não foi o goleiro Bruno, nem o Cadu são inocentes, não. O Bruno já sentou na cadeira porque ele matou a mulher. Independente se ele mandou matar ou não. Ele não estava lá no ato, né? Era o Bola e o Macarrão. Só que ele seria o mandante. Independente se ele for o mandante ou não, ele já estava condenado. Então a mídia, junto com uma investigação para poder vender, isso é totalmente prejudicial para a defesa. E até mesmo para a realidade do fato. Não, e agora tem um monte de juiz na internet, né? Não, todo mundo. Você já faz Todo uma mundo é publicação, julgador. você já julga e condenou. A mídia ela faz um desserviço muito grande em qualquer investigação, pelo menos eu vejo, né? Sim. Antes da investigação terminar. Eu não consigo não lembrar da Sônia Abrão mostrando ao vivo o sequestro da menina Eloá. Sim. E como ela interferiu e Nossa, prejudicar. sim. E como a Eloá foi morta justamente porque ela estava abordando ali e ela atrapalhou o acionamento da polícia, do Pra galera resgate. que é jovem não conhece esse caso, o que rolou? Em 2007, a Eloá, que era uma menina, se eu não me engano, de São Paulo, ela tinha um namorado, terminou o namoro, o rapaz não aceitou, invadiu o apartamento dela, que ela estava com uma amiga, fez as duas de refém.
A amiga levou um tiro na boca, não afetou mais, ela não morreu porque o aparelho segurou a bala e a Eloá acabou morrendo. Só que olha que coisa louca, o sequestro da menina e toda a ação da polícia foi transmitida ao vivo durante um programa à tarde, que foi o programa da Sônia Abrão, e ela interferiu ali. A gente não precisa ir lá tão longe, porque isso foi em 2007. Vamos agora esse ano. O caso do rapaz que fez um ônibus de refém na Novo Rio, a rodoviária do Rio. Precisou pessoas da polícia virem na televisão e falarem: parem de transmitir, porque vocês estão atrapalhando, vocês estão mostrando a polícia localizada para render o sequestrador. Sim. Não, e o cara adorando, porque quem faz isso quer essa mídia, né? Ele já tava. E isso pode acionar gatilhos de desespero nele e ele matar uma pessoa, porque às vezes ele nem tá com intenção, ele só quer se livrar daquilo. Às vezes ele não quer matar uma pessoa. Mudou de ideia ele na hora. E no desespero ele mata, sabe? Então atrapalha muito. A mídia, ela se mete muitas das vezes onde ela não tem que se meter e atrapalha muito. Deixa de ser informativo. O grande problema, a gente já comentou sobre isso. Ela faz aquela primeira manchete, ele vende aquele conteúdo. Aí no desenrolar do processo verifica que aquilo não aconteceu. Ela não faz a mesma divulgação da resposta positiva. Pelo sensacionalismo mesmo. Tem um Dá só uma notinha ali, né? Tem um caso emblemático em São Paulo de uma creche, onde as crianças teriam sido abusadas, via aquilo. O da Wanda, da Kombi do terror, um negócio desse, Não, né? foi a própria creche. A criança teria sido abusada na creche, dependeram da creche, botaram fogo, incendiaram o carro dos donos, isso e aquilo. No decorrer da investigação, verificou que nada daquilo aconteceu, que foi um problema com os pais de uma das crianças e acabou, foi arquivado o inquérito. A babá também, né? Em São Paulo, mesma coisa, né? A babá era suspeita de abusar da criança, mas não era babá, era uma outra pessoa e como repercutiu que ela era suspeita, a vizinhança matou ela também, né? Então, tem isso. Só que aí a Veja o jornal foi botar uma manchete, na época foi a Veja, foi só a notinha de rodapé. Dizendo que aquela situação, tal fato, resolveu daquela forma. Só que quando divulgou, foi a capa. Então, Quer dizer, eles causaram tudo isso, né? De certo modo, assim, pelo menos contribuíram para a revolta popular. É importante divulgar. Tem que ter um acompanhamento melhor também dos casos, né? Mas independente do sentimento, a gente sempre tem um sentimento em relação, seja de revolta, seja de vontade de fazer justiça, seja o deslumbramento também. O Maníaco do Parque tá com várias namoradas e uma proposta de casamento em Portugal. Gente, como é que é isso? A mãe dele falou, não preciso me preocupar com meu filho, eu não quero... A mãe dele deu uma reportagem, né? Eu não quero que meu filho seja solto, não acho que ele tá pronto para ser solto. Mas se ele for, tem muita gente para cuidar dele, eu não preciso cuidar dele. Ele tem fã. Acho que ele já teve 2 namoradas, está na terceira. Eu não sabia disso. E ninguém trouxe até uma doença específica, uma patologia específica para isso. Só não vou lembrar o nome. Foi o caso dele até mordeu a mulher da... Sabe o que é muito curioso das mulheres se apaixonarem por pessoas que são presas assim? É síndrome de Estocolmo, é isso? Não, síndrome de Estocolmo é quando você tem uma relação. Né? Não necessariamente sequestrado, mas você tem uma relação, um vínculo com aquela pessoa que te faz mal e você se apaixona por ela. Mas que era o suposto caso da Patrícia Bravanel com os sequestradores dela, né? Que ela rindo, ela tava assim, tudo bem, legal, tá tudo bem, estou só sequestrada aqui, mas tá tudo bem. Todo mundo tem que ter esse cativeiro, gente, muito legal. Mas no caso, é muito interessante porque o pensamento dessas mulheres é de segurança com esses homens, sabe? Primeiro que mexe com a adrenalina. Tem a questão da adrenalina deixa o ser humano muitas das vezes irracional e tem essa questão da adrenalina. O fato de tentarem mudar um homem, comigo ele não vai fazer, e o outro eu sei onde o meu homem está. Ele tá só matando alguém ali, tá de boa. Ele não vai me trair, porque ele tá preso. É muito interessante isso, né? Ele não vai fazer nada comigo, ele está preso. Isso, exatamente. Eu já tive vários clientes que se relacionaram com pessoas que não eram familiar de preso, que conheceu e comentou com a amiga, aí a amiga passou a querer conhecer aquele preso e ela faz a carteirinha para poder começar, e é todo um trâmite, né? Eu vou e falo, quero visitar fulano. Aí vai, diz o motivo. Você faz o cadastro, diz o motivo, vai a ficha para ele autoriza ou não, autorizou, volta, espera processar a carteira, faz a carteira e autoriza a entrar. Demora, vamos botar 2 meses. Entendi. E a pessoa espera para poder ir lá. E inicia o relacionamento.
De vários casos. Isso do Vários true casos. crime, ele ramifica para tantos lugares. No TikTok, inclusive, é uma categoria muito comum de mulheres de presos compartilharem suas rotinas em dias de visita aos maridos que estão presos. O que elas fazem de almoço, como é que elas fazem na questão da vaidade, Tinha um canal de visita que tinha íntima. isso, eu não lembro qual era o canal. Elas têm um nome, eu esqueci o nome agora, não sei se são irmãs. Eu já vi isso mesmo. Não tem- Então, Não sei se- elas tudo entrando. compartilham como é que é o dia a dia da esposa de uma pessoa que está presa. Mas assim, se ela já era esposa, cara, né? Mas eu acho que... Um questionamento também, por exemplo, o cara... Ela é esposa do cara que cometeu um crime, vamos dizer assim. Ela se casou com ele antes do crime. Porém, eu acho assim, quem tem a vontade, a índole de cometer um crime, será que sempre tem ou A gente surgiu uma volta vontade de fazer? pro ponto social, sabe? Depende muito da pessoa e do que ela tá... ela tem noção de o que se deve aceitar de um companheiro, de um parceiro, de um marido ou não, sabe? E tem muitos contextos que faz parte da vida das mulheres terem parceiros que ficam presos. E aí difere, a mulher aceita um homem preso, o homem não aceita uma mulher presa. Tanto que as mulheres que são presas, elas não recebem visitas como homens presos Não, recebem. aqui em Campos, então, é um absurdo. A gente lidava com Maria da Penha, né? Antes da nova lei de ser incondicionada, né? Uhum. Que antes era condicionada. A mulher tinha que dizer lá na delegacia que ela queria representar contra o marido. Aí muitas vezes a gente ia até o local, o marido bate na mulher e tal, e a gente leva tudo pra delegacia, chega lá, ela, não, meu marido vai ficar preso, pelo amor de Deus. E nessas circunstâncias a gente acabava, né, não havendo o processo legal. Hoje em dia mudou. Já de um tempo pra cá já mudou. Agora é incondicionada. Independente se a mulher quiser ou não representar, ela vai, né, o processo legal vai dar continuidade. Que alguns têm Então você medo via também, isso, né? Chegava na hora, ela tinha sido espancada, tinha sido abusada e mesmo assim ela não queria, porque às vezes o marido era fonte de renda. Exatamente. Era aquela situação toda, era o chefe da família. As pessoas Ela até começam a pedia assim, elaborar, né? não tem como prender ele só um pouquinho, não. Só dá um susto. Aí a gente, pô, pelo amor de Polícia Deus. não tem Só essa... o gelo ali rapidão. Não, ainda fantasma. falava assim, ó, inclusive a polícia bateu no meu marido. Mas, pô, e a gente, cara, a gente tá aqui tentando ajudar. E aí vem novamente a comoção da população, né? O que leva essa mulher a fazer isso? Porque ela gosta, tá? E o julgamento das pessoas. Né? A gente não pode também esquecer de uma situação aqui que chocou muito a cidade, que foi o caso daquela amiga que mandou matar a outra, porque estava prestes a casar, né? Que teve aquele... Ela pagou aquele assalto mequetrefe, parecia os filhos da Flor de Lis, porque os filhos da Flor de Lis, de forma bambene, foram no Google e botaram matador barato no Rio de Janeiro. Assassino disponível no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas teve isso no Não caso. sabia. Não sabia também. Uma filha da Flor de Lis foi no Google. Quando pegaram os computadores dos filhos da Flor de Lis, estava nas buscas lá dela. Isso, sabe? Ela não precisou trabalhar nem de na barra anônima, sabe? Ela foi direto... Tipo, normalizado, né? Vamos pesquisar aqui telefone de tal lugar. Onde tem assassino? Deixa eu ver se tem alguém como que se Ela tivesse, achou, né? será? Será que ela achou no Google? mataram, né? Deve ter achado alguém. Mas o dessa menina foi meio que quase isso, né? Ela contratou 2 meninos, acho que por R$500, se eu não me Eu lembro engano, dessa história. pra matar a outra que tava junto. Então a gente vê ali a crueldade, a amiga, e isso deixa as pessoas curiosas. O que move o ser humano também no interesse do true crime e também de procurar o conteúdo assim, né, próximo, são os porquês. O porquê move a humanidade. Então, por que ela fez isso? Era amiga. Aí tem a inveja, uma coisa tão... Pô, você Teve tá com aquele inveja, caso do mata. marido, que era guarda municipal, que matou a esposa, que era servidora do TJ, lá próximo ao aeroporto. Qual é o nome do local? No Ceasa. Lembra desse caso? Como é que foi? Não tô me recordando. Ele era guarda municipal, lá teve a base da guarda durante um período, e ele ficou de buscar alguma coisa lá. Aí tinha a árvore, o prédio era aqui, a árvore era aqui. Não tinha um porquê dele não parar o carro próximo ao prédio. Aí ele parou embaixo da árvore e foi. Acho que estava no início da tarde, início da noite. Ou seja, não estava com sol. Tentou pedir o porquê de parar embaixo da árvore. E ele vai para lá, acontece um suposto assalto e matam ela. Dão 2 disparos, acho, na cabeça dela. Tava os dois juntos no carro, então? Não, ele tinha saído. Deixou ela sozinha. Não sei se foram 2, o mínimo de 2 disparos.
E eu tava na delegacia na hora que chegou essa informação, só que não sabia que era do TJ nem que o cara era guarda. E o comentário na delegacia foi, não, isso é execução, isso não é roubo. Já conhece, já né? tem Cara, um E até, feeling, né? eu mesmo comentei, falei, rapaz, ninguém dá 2 disparos no assalto. A não ser que seja reação, mas é muito técnico pro cara dar 2 tiros. Ainda deixaram os bens lá. O latrocínio, ele tem essa característica de ser rápido após a morte, né? Você tem que... A questão de como foi o tiro, né? Se teve reação, se o tiro foi pelas costas. Quando você dá como aconteceu, um advogado morreu uns anos atrás, bastante tempo já. Paulo Preto era o apelido dele. Amigo da minha família, a Maria, filha dele, já teve aqui no programa com a gente. O rapaz foi roubar, ele fez na 28 de março, quando ele entra na 28 de março, vindo pela Rua do Príncipe, ele faz a curva, a pessoa pega a pulseira dele de ouro. Ele faz um golpe com o carro para tentar se desvencilhar. O cara dá um tiro para trás, 1 ou 2 tiros para trás, e acaba atingindo ele. Então você vê nitidamente que não foi uma execução, que foi um tiro a esmo. Já no caso dela, foi um tiro de execução, foram 2 tiros na cabeça, salvo o melhor juízo. Então não tem características na adrenalina eu dar o tiro, entendeu? Que foi o caso do tio Paulo. Então nesse caso específico, todo mundo na delegacia falou, isso é execução. Aí foram ver o que era, não sei o que. Aí começaram a ver que ela trabalhava no Tribunal de Justiça. O cara era guarda municipal, aí começaram as investigações. Gente, uma coisa que muito, assim, desperta, realmente, é uma coisa que desperta curiosidade, de fato, né? Tanto por essa questão, assim, de a gente saber as pistas, né? Como é que foi a investigação, o que levou, né, os policiais a saberem, né, o que rolou. Os desdobramentos. E o que eu acho muito interessante também é, por exemplo, quando é esse negócio, um crime que foi mandado, né, assim... a pessoa não acha que vai ser pega e, tipo assim, acha que vai mandar alguém cometer e vai ficar tudo bem? Não tipo, existe, muito bizarro isso. Não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Né? A gente vê isso nos filmes, cara. A gente na pura ficção. E na vida real não vai achar, Teve sabe? o caso da menina grávida, a Letícia. Sim. Então, gente, Campos é um... verdade. A pessoa para ela tramar uma coisa dessa, ela tem que tá muito certa do que ela tá fazendo de uma forma egóica, onde ela centraliza a sua ação de uma forma perfeita, mesmo que não haja perfeição. Não vê o cara se deslocou recentemente a Brasília para jogar uma bomba. Foi a coisa mais apataquada, aquilo, um vestido de corinho, jogou uma bomba, parece coisa de desenho. A bomba voltou, matou ele, né? O Papaléguas e o Coiote passam em Brasília agora. A gente tá rindo de chorar. Teve uma situação... muito bizarro, umas coisinhas. Teve a situação do carro-bomba, há muitos anos atrás, que errou o horário. Olha isso. Explodiu antes. Parece uma coisa Indústrias Acme, né? Vai cair uma bigorna na minha cabeça. Não, era pra ser tal hora, aí não sei se foi horário de verão, ele errou de botar a hora, a bomba explodiu antes. O negócio não aconteceu. Chega a ser ridículo, mas as pessoas têm muita certeza. Vocês estão falando desses crimes, dessa só cortando. Por que eu tava falando isso? É a questão do porquê. O porquê que ele mandou matar a esposa. Aí vieram milhões de questões. O porquê que o rapaz mandou matar a Letícia. E esse caso da Letícia está para julgamento ainda. O júri pode absolvê-lo. Não, e tipo assim, foi muito estranho porque a princípio houve uma reviravolta, né? Que a princípio não, o cara tá lá, até teve no funeral levando, né, o caixão do filho e tal, e de repente não, ele foi o mandante. Foi muito louco isso, Júlia, de todas as reviravoltas que aconteceram, né? A gente esquece que o ser humano é meio zoado. O ser humano é sinistro. Muitos desses porquês têm uma única base. É o mesmo motivo do porquê o cachorro se lambe. Porque ele acha que ele pode. Gente, mas como pode, sabe? E a gente ter vê, essa autoestima pra fazer um bússola negócio moral desse. meio quebrada. E a gente vê no cotidiano as pessoas se estranhando pelo olhar. Você vê assim, às vezes eu tô passando na rua, olho pra você fixamente, assim, tentando lembrar, às vezes, de onde eu conheço a pessoa. E o outro pensa assim, tá me olhando por quê? O míope sofre muito com isso. Então eu assim, olhando pra pessoa. Pô, cara, Então quem está olhando? Quer saber quem é? É fulano. Não é não? Eu falei, eu enxergo. Eu tô te falando que é fulano, eu enxergo. Você não tá conseguindo identificar. Até no trânsito aqui em Campos, uma pessoa buzina, às vezes quer. Não, já abriu o sinal. Aí você buzina, o outro, tá buzinando por quê? Cria um conflito por causa do nada. Outra ramificação do true crime não que a gente tem que ter muito cuidado são as salas desse aplicativo que hoje em dia você faz a gravação do que você tá vivendo numa reunião. Você troca. Eu esqueci, não é Reddit, não tô com Reddit na cabeça, mas não é Reddit. Tem um outro aplicativo que você escuta gravações
simulações de reuniões. Você entra numa sala e as pessoas estão ali conversando. Eu não sabia que tinha isso, não. Tem esse aplicativo. Eu esqueci o nome desse aplicativo agora. Isso é muito Black Mirror, cara. E a justiça está tentando barrar a proliferação de salas desse tipo que consomem, estudam crimes cometidos para repetirem esses crimes. Eu quero matar alguém, eu quero cometer um assassinato numa escola. É uma instrução, Deixa eu né? ver como é que fulano fez para eu repetir. Então a gente tem que tomar muito cuidado também na repercussão. Aí entra a mídia de novo, entra a questão da Nova Zelândia não divulgar os detalhes, porque tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe quem está ouvindo. A internet é muito acessível. Teve algum caso disso, realmente, que a pessoa estava estudando como que ia fazer. Eu não lembro quem e foi. a gente vê isso nos seriados também, que às vezes é quase uma plano. instrução de como uma pessoa... Tipo assim, o cara vai fazer uma bomba. O cara... O seriado praticamente, você tem que misturar isso aqui com isso aqui. Você vai ali e compra em lojas diferentes as coisas para ninguém desconfiar. Então tem que tomar muito cuidado. Mas o máximo de realidade pro fato acaba trazendo a criatividade para quem precisa. Exatamente. E aí você é uma pessoa que não tá bem, sabe? Psicologicamente. Uma criança que, sei lá, sofre bullying na escola. Soube que o outro resolveu, comprou uma arma. Teve um no Rio que uma vez, inclusive é um luto que eu tenho, que eu ia participar de um programa na Globo e naquela semana teve um atentado na escola do Rio e me ligaram cancelando. Nossa. Foi em Realengo? Olha, eu fiquei tão Foi a de Realengo? Eu não lembro. Ela tem problema com o Rio e São Paulo. Eu Fica em tenho. Campos, cara. Porque Olha, eu recebi uma ligação do programa da época Fátima. Antes da pandemia ainda apresentava o programa. Vem aqui no programa falar sobre terapia ao ar livre e tudo mais. Eu já estou com a roupa Nossa, um de ir. tema de boas, né? O tema pacífico. Aí eu tava marcado já pra ir. Aí, de repente, a produção me liga, olha, infelizmente, como é um programa de atualidade, a gente vai precisar cancelar a sua matéria, porque a gente vai cobrir um Tem algo mais tiroteio numa interessante. escola. Tem algo que vende mais do que o que você tá falando. E aí, eu lembro que a matéria dizia, por exemplo, que os meninos, já na verdade adultos, já era mais ou menos ali uns 18, 19 anos, que fizeram esse tiroteio, eles compraram essas armas no Facebook. Se foi essa que eu tô Gente. falando de Realengo, eu tava de serviço no dia, só que em outro lugar, no Rio. Eu não lembro se foi de E Realengo. E um policial só Foi entrou... 2019. Foi 2019. Foi meado do ano de 2019, eu lembro Não, a então época. acho que não é esse não. Mas teve uma escola no Rio, foi em Realengo, que um policial só entrou na escola e tava tendo já assassinatos de crianças lá. Eu lembro Ele disso. até foi promovido por bravura. E isso Ele no entrou, Rio, assim, não esperou reforço nenhum, entrou sozinho E e conseguiu salvou lá um monte de conter a- criança. Gente, algumas o True Crime ele tá há muito tempo assassinadas. na nossa história. Tem sites hoje em dia no Google que tem fotos do acidente dos mamonas assassinos. Cara, Você não entra gosto. e vê. Isso aí eu lembro de quando eu era criança. Tinha um site, o nome, não sei se era um nome estranho, tipo Sinistro, era alguma coisa assim o nome do site. Que o pessoal tudo da escola entrando pra ver. Mas, Eu gente, quero lembro ver isso desse não, tá? site Acredito. das antigas. Eu esse site assustador tinha, o nome. era. Eu Tinha arranjei mesmo. briga Tinha várias fotos de na acidente. faculdade. Sim, eu lembro. Era. Quando eu Foi em tava... 2021 que ele falou. Foi 2021? Ah. Então, Eu lembro Massacre de que- Realengo. Que quando eu Isso tava aí na mesmo. faculdade de psicologia, logo assim no primeiro período, porque faculdade, grupo de WhatsApp de faculdade é meio Big Brother, né? A gente briga, só quase sai no tapa, é uma coisa que assim, né? É pra se estressar, tá vendo? Bem saudável. Grupo de WhatsApp de faculdade é chato. Aí eu lembro que tinham duas 2011. pessoas, duas pessoas mais velhas no grupo da minha turma, que toda vez que tinha acidente, eles mandavam um book do acidente da pessoa acidentada, da pessoa morta. Até teve um dia que eu, gente, não é possível, eu cansei daquilo, eu bocudo do jeito que eu sou, eu fui lá e falei, galera, não é legal ficar compartilhando isso, é crime, e a gente não sabe se tem alguém aqui que é familiar, parente de alguém que sofreu esse acidente, então Como isso vamos tá evitar. afetando, né, a pessoa? Recebi uma lição de moral de uma mulher que falou comigo, Ana Lara, você tem que estar preparado se você quer ser psicóloga pra ver esse tipo de coisa. Eu falei, eu não vou atender em mesa branca, eu não vou atender morto, eu vou atender vivo. A resposta isso, é meu tipo, eita, Na lata, né? Eu vou atender vivo, eu não vou no acidente perguntar pro morto. E o que você se sente? Como você se sente sobre isso? Não. E aí eu sei que eu me estressei e saí, mas esse apelo, né, de entrar no site dos Mamonas, de divulgar foto em grupo de WhatsApp de acidente. A gente tem aqui um Instagram na cidade muito famoso que a gente passa os stories dos olhos sangram, né? A patrulha da rádio agora migrou para o Instagram, tem lá imagens ao vivo de um acidente, não sei aonde. mas é o que você falou, é isso que dá, tipo assim, views, né? O pessoal gosta, tem esse apego pela tragédia. E não é de hoje. Exatamente. Tá há muito tempo, de várias formas, dentro do nosso dia a dia, da nossa curiosidade. E a gente tá falando aqui sobre coisas, né, ligadas ao real, os documentários, né, o que realmente aconteceu, os crimes, mas a gente tem diversos filmes
filmes, né, Sim. que mostram violências diversas e que, assim, eu sinceramente adoro assistir. Assim como muitos, tanto é que faz o sucesso, né, que faz. Agora, assim, ao que se deve esse fascínio, tanto na ficção quanto na realidade? Tipo assim, por exemplo, eu adoro assistir, mas não quer dizer que eu vou cometer um crime. Tem gente que já tem um outro olhar, né, sobre o assunto, já olha assim mal intencionado, como é que fizeram isso, quero de repente fazer também. Cara, o que se deve isso? É realmente por essa questão, na opinião de vocês, né, essa questão da investigação, de saber como que aconteceu, ou tipo assim, como é que eu vou dizer, excitante para o ser humano ver algo terrível acontecendo? Eu vi uma vez tipo assim, um estudo sobre o lance de filmes de terror, que as pessoas são tão apegadas a isso porque elas causam uma adrenalina no corpo que a pessoa, né, no mundo real não seria, não tem acesso, exatamente. Você acha que é isso? O que é pra vocês, assim, na opinião de vocês, o maior motivo disso ser tão atrativo? Pra mim é poder. Pra mim, eu pensando. Porque assistindo. Porque o máximo que eu consumo é a briga dos Ken no filme da Barbie. Mas, não, brincadeira. Adoro um Tarantino, adoro o Poderoso Chefão. Tarantino é muito bom. Né? E é um banho de sangue. Uso como expressão. Tem dia de trabalho que eu termino o dia eu falo, meu dia de consulta hoje foi escrito e dirigido por Tarantino. É um Kill Bill, né? É um Kill Bill. Mas é poder. É o outro olhar e ver que aquilo que ele não pode fazer, o outro faz. Freud já fala, tudo é sobre poder. Tudo é sobre poder. Então, quando a gente olha e vê aquilo ali acontecendo, a gente está se inserindo, mesmo que inconscientemente, em algo que a gente não se insere, pela trava moral. É a brincadeira que eu falei do dentista. Uma vez eu tenho um amigo que ele não sai mais comigo pra churrascaria, porque eu ficava perguntando a ele, o que impede esse homem que tá com essa faca amolada aqui do meu lado de não me lascar a faca me... A trava moral. É tipo o Sweeney Todd, da barbeira demoníaca da rua. A trava moral. E aí no alguma filme coisa é genética, será, dentro disso tudo, assim? Será que já nasce com a não ser que seja uma questão psiquiátrica, hereditária. E geralmente questões psiquiátricas hereditárias, elas são atavistas. O que são? O que é um atavismo? É quando uma condição, ela pula uma geração. Vamos supor, a bipolaridade é uma condição psiquiátrica atavista. Se um avô teve, provavelmente os filhos não terão, mas algum dos netos terão. E assim ela vai pulando uma geração e outra. Entendi. Mas a não ser que tenha uma questão psiquiátrica, não. Eu vejo pela curiosidade. Eu sou curioso. Então, tem coisa que eu não passo pelo escritório, mas eu gosto de saber. Eu procuro saber. Eu fico curioso como aquilo aconteceu, como é que chegou, o que investigou. Essa curiosidade atiça. Tem determinados casos que eu falo, como é que ele chegou nisso? Pô? Como é que tem investigações que são feitas realmente de forma científica. E tem umas que eu ouvi dizer. Né? Aquele negócio forense lá, ver as provas. Aí, vamos lá. A PM chega no local e passa, aconteceu isso, passa para civil. A partir daí, a civil investiga. Ela começa a ouvir as pessoas. Ela começa a ver, aí vamos ver câmera. Aí da câmera vamos ver o carro. Aí do carro vê a placa. Essa placa tá no nome de quem? Aí começa a fazer todo aquele caminho. Sim. Isso é interessante pra caramba. Eu ia te perguntar isso agora. Você, como pessoa que conduz uma questão como essa, como que você sente os seus níveis de adrenalina, a sua dopamina, o estímulo gerado? Então tem coisa que chama atenção. Tipo assim, agora... E quando que acontece o estresse e a aversão àquilo, aquilo te cansa, e quando que na verdade te estimula a ponto de você perder a hora trabalhando? Mas isso num crime premeditado, não sei se o estresse, a adrenalina influencia tanto. O cara planejou anos pra cometer aquele crime. Não, tô falando no eu vendo como... O investigador, né? A pessoa que tá investigando, tá traçando ali, né? Quando eu pego um processo quando eu olho o processo, eu tento achar algum vacilo do processo. Tem processo que não tem vacilo. Que a gente tem que descobrir ou então criar o vacilo, né? Então tem pra onde correr. Tiveram investigações que tava tudo amarrado. Pegou a câmera, pegou testemunha, pegou o motivo, isso e aquilo. Aí tem um sistema que é o ERB, que são as antenas de comunicação. A estação de rádio base, que é um quadrilátero de antenas que ela vai dizer qual região estava aquele telefone naquele momento. Em True Crime o pessoal sabe que bota o celular no avião, no modo avião, né? Eu tenho uma paciente que ela fala, se eu sair de casa para cometer um crime, eu vou deixar meu celular em casa. É isso aí, o caminho é esse. Aí a gente começou a bater em tudo, mas o telefone não ia bater. O telefone bateu. Nossa. Ele não dá a localização exata, tá? Ele te dá o raio. Eu falei, agora lascou. O
Vou ter que descobrir agora Isso outro caminho. tudo, olha... Isso dá adrenalina de você... Investigação quando tem interceptação telefônica. O que eu fazia? Eu botava um balde de pipoca, fone de ouvido, madrugada inteira ouvindo. E é interessante, chega uma hora que cansa. Tem as conversas meio... Tem. Tediosas, né? Passa no mercado. Não, tinha uma conversa do... Ele se vendia como um grande bandido. Que ele era o sinistro. Ai, Qual que foi um palavrão aqui? É coach de... Saiu bem, né? Ele se achava o moral. Ele se vendia para os outros como um grande bandido. Na conversa dele com a esposa, era um gatinho manhoso. Não, geralmente é assim. Normalmente é assim mesmo. Já fez, porque ele morava eram 2 andares, né? Ele ficava em cima. Aí ele ligava pra ela, ao invés dele perguntar, gritar ou descer, ele fez papá. Aí ela fiz papá pro neném, vem comer. Meu Deus. Só que, poxa, você tá às 3 da manhã. Um true crime desse eu O assistiria dia só pra inteiro, dançar. o dia inteiro trabalhando, que você ouvia, e você vai ouvindo e vai anotando, né? Porque tem, vamos lá, a polícia ela bota o que interessa a ela, né? Ela dá o parecer dela. Então a gente tem que olhar, ouvir tudo para saber o que foi dito. Aí eu tô lá do outro lado ouvindo. Aí eu vou anotando. E você tem que ouvir tudo. Tem conversa de 1 minuto, tem conversa de 30 segundos, tem conversa de 1 hora. Eu tava ouvindo. Aí 3 da manhã, ligação tal, fez papá pra fulano. Você tem que botar. Tô risada quando você ouviu isso. Direto. Não tem como. Esse é de... Como que a gente todo mundo indo aqui. Teve outro escuta que teve a mulher traindo o cara. Aí era mais de um advogado, vários réus. Aí o cara falou assim, doutor, e era o nosso cliente que tinha sido traído. Doutor, tá na conversa que eu fui traído, você ouviu alguma coisa? Eu falei, eu não. Eu não ouvi nada. Aí o meu sócio à época, você ouviu? Eu falei, eu não vou falar pra ele. Se você quiser, você fala. Ele não fala dele, não. E ficou querendo, doutor, posso? Eu falei, rapaz, a mídia do processo, tem outras pessoas, não posso divulgar, não. Aí meu colega falou que fulano deu a ele. Eu falei, você pega com ele lá. E eu livrou. Eu não vou meter nisso, não. Então tem várias... essa adrenalina é gostosa, esse interesse por estar ali. Mas tem coisa que é encheção de saco. Porque você tem que ouvir uma conversa inteira, né? Que às vezes não vai ter nada, mas tem que estar atento também, tem que estar atento, você não pode dispersar. Aí, nesse mesmo processo, a gente estávamos com 4 clientes. Tadinho, era ligação de cobrança de conta atrasada ou ele pedindo crédito. Era direto, mas tem que ouvir. Né? Porque nem tudo que, como eu falei, o policial ele bota o que é interessante para ele, mas tem outras conversas que ele não pode ter observação nenhuma. Saquei. Aí eu vou ouvir para ver o que é. E a ligação de cobrança, você tem que ouvir. Toda vez que atende o telefone, você tem que ouvir o que está acontecendo. E agora um questionamento. Na investigação, bota as coisas tudo na parede, assim como nos filmes ou não? Não rola isso só? Aí foi lá. Aí A minha parte não chega, não. Não, agora a Polícia Militar investiu em COPS, né? Agora toda a ação policial é filmada. Então, até pra mim, eu trabalho na parte de relatoria, né? Processos e procedimentos militares. Então ali já é muito mais de meio caminho andado. Você já olha, às vezes você olha, é melhor você olhar o vídeo logo do que olhar tudo que está nos autos, né? Você tem que ler uma pilha de... E o vídeo já demonstra ali a ação do que ocorreu. Então, dentro disso aí, é mais de meio caminho andado. É mais de boa, Mas né? é E traz materialidade, trabalho, né? E segurança para o policial Com também. certeza. É um trabalho que exige, acho que uma minuciosidade muito grande, uma atenção o que você tempo não pode todo. dispersar, O tempo é uma todo. concentração, E foi o uma que eu falei, ética às vezes também, você tá né? só no patrulhamento, de repente acontece, né? Eu tenho um uma amigo situação. que ele tava para reformar, né? Faltavam 2 anos para ele reformar. E ele sempre foi operacional, sempre foi de rua. Aí eu falei, cara, arruma um DPO, arruma uma vaga no fórum, no rancho, em qualquer lugar, sai da rua. Que a rua pode estar acontecendo nada. Nada, tá tudo tranquilo, marasmo. E de repente tudo se explode o transforma. mundo. Acaba A tudo. rodoviária daqui da Bom, cidade é assim. E do por nada. falar em acabar tudo, acabamos a nossa hora no podcast, acredito. Passou muito rápido, pra você ver como é um assunto, né? Que a gente gosta de falar, que a gente gosta de explorar. E espero que você aqui de casa também tenha gostado. Agradeço a vocês por estarem aqui comigo hoje, desbravando os mistérios da mente humana, né? Da ficção à realidade. Antes da gente terminar, eu posso te dar um presente? Gente, mas é claro, mas é claro. Eu trouxe pra você um presente porque eu sou muito fã disso. Eu percebo que aqui no chique! cenário tem coisas assim. Eu achei que ia ser muito legal. Mentira! Gente, Eu como adoro assim? Dragon Ball. Eu estou até aqui na dúvida da abertura, da envergadura. Gente, olha isso! As esferas do dragão.
Como estão todos reunidos, você já pode falar com o Shenlong diretamente. Já pode chamar Já ele. posso. Já vai se manifestar aqui com a gente. Esse ano não é Papai Noel, é Shenlong. Gente, obrigada. Eu amei muito. Amei bacana. muito. Agradeço agora até duplamente, né? A presença aqui. Gente, foi legal demais. Esse é um assunto muito interessante que eu acho, inclusive, a gente pode retornar a ele em uma próxima, né? O próximo episódio. Agradeço você também que esteve nos assistindo hoje, explorando, né, esse lado sombrio da mente. O Vox Popcast vai ao ar toda quinta-feira, 7h. Para saber mais dos nossos temas mirabolantes, me segue no Instagram, @JuliaRu, e eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.